Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que... A nossa palestrante da noite, então, é a Poliana Morbach, certo? É bacharel em jornalismo, foi modelo, repórter e apresentadora de TV do canal Fox Sports. E hoje cuida da carreira e da imagem de mais de 100 esportistas, entre jogadores e técnicos, e com parceiros na Europa e Estados Unidos. Neymar, Robinho, Roberto Carlos, Lucas, Raí, Denilson, André Santos e Ricardo Goulart são alguns dos nomes do seu currículo. Preparem seus corações, tenho certeza que vocês não vão sair da mesma forma como entraram. Por favor, Poliana. Boa noite, queridos. Que bom nós podemos estar juntos aqui, né, numa segundona, começando a semana já. E vamos aprender um pouquinho junto, né? Eu falo que é mais gostoso a gente conversando, né? Eu não estou para palestrar, nem sei palestrar, mas conversar é melhor, né? E eu tenho uma história de vida bem diferente, bem incomum de muitas pessoas, então acaba sendo interessante o que a gente tem de testemunho de vida, né? De aprendizado e de experiências que muitas vezes são poucos que podem ter. Eu vou começar então contando, como ela já deu a introdução. Eu vou pegar minha colinha aqui, eu não vou precisar dela, mas vai que eu precise, né? Eu comecei minha carreira bem cedo, eu sou gaúcha, né? Saí do estado do Rio Grande do Sul com 13 anos de idade, porque eu comecei nesses programinhas de televisão e fazendo concursos de beleza. Eu sempre achei o concurso de beleza algo muito fora, assim, eu acho uma coisa bem inútil, acho uma coisa que não nos favorece em nada. Quem é a mais bonita ou quem que pode levar uma faixa ou não, porque isso é uma coisa tão exterior, né? Então nunca foi uma coisa que me agradou muito, eu nem queria ser a mais bonita de nada. Mas no colégio me incentivavam, então eu comecei a fazer participar de concursos. Nos concursos eu comecei a ganhar, e era uma coisa bem sem querer mesmo, porque eu era incentivada, então ia acontecendo. E nisso as coisas da televisão começaram a me chamar, né? Algumas publicidades, algumas pessoas do estado do Rio Grande do Sul, comecei a fazer alguns eventos políticos, mas isso eu era bem novinha, tinha 13 anos. E aí dos 13 aos 15, eu fiquei já começando a viajar, mas ainda morava no estado do Rio Grande do Sul. Com 15 anos eu fui morar em São Paulo. E aí começou uma grande experiência da minha vida que eu creio que aquilo que parece não é, e eu creio que ninguém gostaria de passar pelo que eu passei. Porque nós vivemos numa sociedade onde que o glamour é o que importa, onde aquilo que vai se ganhar em troca é o que a recompensa é que vale, mas não importa o preço que eu pague para isso. Então, eu acho que todo adolescente, quando sai de casa, ele não quer voltar para sua casa frustrado, derrotado, né, se sentindo um nada, um Zé Ninguém. Isso aconteceu comigo. Então, eu fui para São Paulo. O primeiro deles até foi para Malhação, e na Malhação eu passei no primeiro teste, que era o vocacional, o de saber fazer, interpretar. E depois tinha o outro teste, que é o famoso teste do sofá, né? Esse teste do sofá, ele é real, ele existe, e infelizmente ele faz parte da nossa televisão brasileira. É cultural isso, e eu acho isso bem triste, né? Porque infelizmente faz parte da carreira das meninas e de muitos meninos também. E ali eu fiquei bem perdida, porque eu falei, eu não quero isso para a minha vida, eu não posso, né? Eu era uma menina e estava sem minha família em São Paulo. E aí eu consegui ser socorrida por uma mulher que eu tinha conhecido numa feira. Ela tinha deixado o cartãozinho dela comigo, então eu pude contactá-la em São Paulo, sem família, sem nada, que eu não tinha nada nem ninguém lá. E aí eu falei para ela, estou desesperada, eu fiz um teste, eu passei e eu não sabia que envolvia prostituição no negócio. E aquilo me deixava apavorada, assim, mas eu falei, eu não vou voltar para casa, né? Eu já estou aqui, agora eu vou vencer. E aí me levaram para o SBT para eu fazer um teste com 15 mil meninas,
onde era um programa, não sei se vocês lembram, era um programa muito bobinho, mas é o início na carreira da televisão, que era o programa Fantasia. Não sei se vocês lembram. Lembra? Fantasia no ar. E ali meu patrão era o Silvio Santos, então, imagina, eu era uma molecona, então era legal fazer aquilo, tinha salário, né? Ficava 18 horas trabalhando no SBT. E era interessante porque todo mundo queria saber como que era ser funcionária do patrão, né? Mama oi. E era interessante aquilo, né? Porque eu comecei a dar autógrafo na rua sem saber o porquê que eu estava dando autógrafo, porque eu não era nem famosa, assim. Mas o rosto na televisão deixa a gente famosa, né? Então ali eu comecei a entender um pouco do que era televisão, comecei a fazer cursos de teatro, curso de cinema, curso de fotografia, e eu cresci bastante, né? Eram 18 horas dentro da televisão, e eu ia para casa só para dormir. São Paulo é um trânsito de 3, 4 horas para tu chegar em algum lugar, né? Então eu realmente passei muito tempo em função da televisão. E quando esse programa terminou, eu fiquei meio perdida, porque eu falei assim, bom, eu preciso continuar minha carreira, né? E aí as agências de modelo começaram a contactar mais uma vez, porque eu já estava bem conhecida. E aí eu comecei a modelar com agências famosas, e aí eu fui para o departamento Celebrities. Só que o que acontece é que a prostituição ela me perseguiu durante esse tempo inteiro. A prostituição, eu falo que ela batia na porta da minha casa todos os dias, porque todos os dias eu ouvia uma proposta indecente, todos os dias eu era molestada, todos os dias eu passava tribulações horríveis, porque as pessoas, os homens, eu falava, meu Deus, parece que tudo que eu faço envolve esse negócio. E eu chegava a trabalhar e a fazer capas de revistas famosas e coisas importantes, e fazer trabalho de publicidade e não receber, porque eu não saía com os caras. E aí a gente via as outras meninas, muitas meninas maravilhosas, gaúchas, lindas, né? E 85% do mercado brasileiro são das gaúchas, né? É das gaúchas. Então aquilo me incomodava muito, porque eu via aquelas meninas muito bonitas chegando e elas não conseguiam se escapar da prostituição, porque eram contratos simplesmente absolutamente diferente um do outro. Um contrato era de 100 pila para tu ganhar, para tu fazer um evento, uma feira. O outro contrato era de 40, 50 mil reais para tu assinar e ser garota propaganda de alguma coisa, de algum produto importante, né? Fazer uma grande publicidade, mas isso envolvia sexo. Né? Isso envolvia sair com, às vezes, 2 ou 3 caras que eram donos da mesma marca. Infelizmente. Então, o que acontece? De repente, você vai lá e faz uma vez, como era o caso das meninas. Faça uma vez. Não, eu vou fazer só uma vez, porque eu preciso pagar minhas contas. Eu preciso só resolver aquele problema que eu tenho ali, porque eu não tenho nem como pagar meu aluguel no final do mês. Estou sozinha em São Paulo. O que acontecia? As meninas iam lá, faziam aquela vez ali. E daí, daqui a pouco, chegava em mim e falava, meu Deus do céu, e agora eu vou ter que fazer de novo, porque acabou aqueles 40 mil reais, evaporou, porque, claro, tudo que é maldito, tudo que é sujo, vai rápido. Né? Todo mundo sabe que dinheiro sujo não presta mesmo, então ele vai rápido, ele evapora das suas mãos. E o que aconteceu foi que as meninas, daqui a pouco, vinham comigo e diziam, mas como é que tu está conseguindo sobreviver com esses 100 reais aí que tu está ganhando? Eu falava, eu não sei nem como, porque realmente não sabia como. Era alguém ajudando daqui, alguém me ajudando dali, porque eu chegava nas casas das pessoas que eu ia conhecendo, pedia ajuda e falava, pelo amor de Deus, eu não quero me prostituir, mas eu não quero ir embora derrotada. Né? E aí foi que essas meninas iam para o segundo programa, iam para o terceiro, e não queriam ser chamadas de prostituta, e que, na verdade, acabava sendo uma prostituta de luxo, né? Porque era um trabalho sujo, que parece que muitas dizem que é um dinheiro ganho fácil, e, na verdade, eu acho que é o pior trabalho que tem. Né? É um trabalho imundo, na verdade. E acabava que isso virava praxe das agências de modelo. E quando eu não aceitei, então eu resolvi continuar fazendo teste para televisão, para voltar para a televisão. E aí deu certo. Mas deu certo em que termos? Eu conseguia uns programinhas, apresentava um programa daqui, apresentava um programa de lá, ia para a Band, ia para a Rede TV, ia para a Record, fiz programa de rádio, e essa prostituição ela continuava me perseguindo. Porque, na verdade, amados, é um mundo
que parece ser glamuroso, é um mundo que parece que, né, que é muito fácil, tu chega lá, tu vira apresentadora, tu fala bem, e tu tem expressão, tu tem um rosto mais ou menos, que legal, deu certo. Só que não é assim, envolve muito mais, o bastidor é bem podre, sabe? O bastidor é bem podre mesmo. E é vergonhoso falar isso porque não é uma história bonita, né? Não é uma história do vencer por ter talento. E eu até lembro que me incomodava muito os elogios que eu recebia, porque eu falava, mas se eu tenho esse talento que diz, por que eu tenho que então me prostituir, né? Então eu ficava às vezes meses com contratos e lidando com pessoas que não me pagavam o salário porque eu realmente não saía com esses homens. E essa tristeza toda estava já me consumindo, até que eu fui fazer uma entrevista, eu fui convocada pela Fox Sports para ir para a Copa do Mundo de 2006, e era a Copa de 100 anos, a comemoração de 100 anos da Copa do Mundo. E nessa Copa, então, por ser uma Copa comemorativa, né, era de 1906, 2006, 100 anos, todos os campeões mundiais vivos, eles foram convidados para estar lá. Então, era muito interessante, porque estava lá Maradona, Pelé, Rivelino, todos os grandes craques internacionais, e homens famosos da bola, né, craques italianos, alemães, enfim, todos esses aí que vocês conhecem, já viram na história do futebol. E eu pude ficar nesse hotel e fazer entrevista com esses caras. Só que tinha algo no meu coração, assim, que eu sempre fui uma pessoa de muita fé, sabe? Muita fé, de muita oração. E aquele dia eu falei assim, eu vou pegar esses papéis das entrevistas que estavam ali para colocar os dados e a estatística de cada campeão mundial. Eu falei, na hora que eu estiver entrevistando, eu vou pegar o número do telefone de cada um deles. E eu fiz isso, e foi lá, sei lá, foi um tino, eu acho que Deus me deu ali, para fazer aquilo ali. E aí entrevistei e fiquei com a amiga deles, porque, na verdade, eu acabei ficando praticamente 70 dias na Alemanha, e alguns foram embora logo que os seus países foram eliminados, outros acabaram ficando. E aí eu tive muita convivência com os campeões brasileiros, né? Até porque eu era brasileira. E acabei ficando amiga desses caras todos. E foi muito interessante, porque quando eu voltei para o Brasil, eu recebi uma proposta indecente, de novo, só para variar um pouquinho. Eu cheguei com muita bagagem, com muita coisa boa, e engraçado como a televisão ela mudou bastante de 2006 para cá, porque na época a gente ainda usava muito aquelas fitas beta, né? Que eram fitas que era difícil até da gente poder transportar e tal. Então eu tinha feito matérias extraordinárias, entrevistas exclusivas, tinha feito muita coisa cultural também no país da Alemanha, não tinha feito só entrevista com os atletas, mas tinha visto sobre cultura, sobre culinária, sobre as festas alemãs, né? Então tinha muita matéria bacana para colocar junto. E quando eu cheguei, eles não perguntaram o que eu tinha de material, né? Além do que eu já tinha enviado durante a minha estadia lá, né? Eles perguntaram de novo se eu topava fazer aquilo de novo. E aí eram 3 diretores, eu tive que passar por aquilo, foi bem complicado. E aí eu saí da graça mesmo e peguei, enfiei um tapa na cara de um e falei, eu já não aguento mais, para mim chega. Chega de televisão, chega de palhaçada, eu já não aguento mais. Mas aí vocês imaginam que nisso tinha se passado 13 anos da minha vida. Era muito tempo já, o 13 ou 16, com modelo foi 16 anos. E aí, no final dessa etapa, eu falei, meu Deus do céu, e agora eu não sei fazer outra coisa, porque eu estava acostumada a pegar o microfone na mão e sair falando, né? E eu falei, e agora o que eu faço da minha vida? E aí eu chorei muito, recebi uma ligação, e uma pessoa disse assim para mim, tu tem uma capacidade extrema de conhecimento de futebol. Você pode fazer algo com isso. E eu estava pedindo para Deus mesmo me dar uma luz do que eu tinha que fazer. E eu falei assim, então tá bom, eu vou abrir uma empresa. Peguei o telefone de todos aqueles campeões mundiais que estavam lá, e eu falei, agora eu vou tomar uma atitude, então. E aí eu peguei e fui abrir essa empresa em São Paulo, e comecei a contactar. E no que eu contacto com os campeões mundiais, eles me autorizam para começar a trabalhar a imagem deles. E aí a gente está falando só de craques, né? De Miller, Ronaldos, e, enfim, de um monte de nomes aí da seleção de 94, especialmente porque era um tempo, né? Era mais ou menos 2007, daí ali na sequência dos trabalhos, 2007, 2008, 2009. Ali, então, eles estavam sendo muito cogitados.
E aí Bebeto, Dunga, Romário, esses caras todos aí eu podia representar. E a gente começou a fazer um trabalho, então, cada vez que a Adidas, a Nike, a Puma precisava de alguns campeões mundiais para representá-los, eu ia lá e tinha os campeões mundiais. Nisso, os campeões mundiais vieram com uma dica para mim, falaram, olha, tu pode trabalhar com jogador de futebol, não só nos representando, mas também fazendo um trabalho para os meninos de categoria de base. Aí eu comecei a contratar os campeões mundiais para fazer peneiras. E aí eu organizava peneiras, eu via qual que eram os craques, e aí ali eu comecei a tirar alguns que eu via só pelo caminhar, que eram bons de bola, e eu falava assim, esse aqui vai, tinha a opinião deles que concordava comigo, e ali eu virei a primeira agente de futebol do mundo, né? Glória a Deus por isso, porque só Deus pode fazer isso com a gente mesmo, né? E imagina, naquela situação que eu estava, parecia uma desempregada, de repente vem uma luz, né, que muda toda uma situação. E aí deu muito certo. E aí tudo aquilo que eu penei na televisão, tudo aquilo que tinha sido uma história de sonhos frustrados, sabe, de engano, de coisas ruins, eu comecei a enfrentar uma nova etapa onde o dinheiro entrava assim, já não dependia mais de ter que migalhar na televisão. Mas era uma etapa que também eu encontrava dificuldades. Eu era loira, eu entrava nos estádios não mais com o microfone na mão, mas então como empresária de futebol. Até o mercado entender isso, até o mercado aceitar isso foi muito difícil. Realmente foi uma tortura muito grande para mim, porque os homens de negócio, eles não gostam de lidar com mulheres que aparentemente, eu era bem jovem também, né? Então, eles achavam que eu não tinha valor. E ali foi bem complicado para mim, porque, de verdade, eu tive que vencer mais uma etapa onde que as dificuldades apareciam todos os dias. Eu lembro que eu chegava, batia na porta para entrar nas reuniões com os grandes diretores de futebol, e quando eu batia na porta, eles falavam assim, pode pedir para o advogado entrar. E eu falava, não, eu sou a representante do jogador, né? Eu que tenho que entrar para negociar o atleta. Então, isso foi desmistificando através de um grande trabalho, de um trabalho de muito suor, de muita viagem, de pegar jogadores renomados. E aí, logo, eu comecei a trabalhar com a seleção brasileira, né, representando, não a seleção, mas representando vários jogadores da seleção brasileira. Isso foi muito interessante, porque não só no status, mas como financeiramente também me ajudou muito. Imagina, eu mudei a minha vida, né? Porque aquela miserável que estava ali tentando e batalhando na televisão, ali não conseguia nada, de repente, quando eu via, eu estava trabalhando com os maiores astros do mundo inteiro, estava dentro do Real Madrid, estava dentro do Milan, estava dentro do Barcelona, trabalhando com os maiores clubes de todos os tempos, e clubes que muitas pessoas gostariam de, pelo menos, conhecer, e eu estava dentro negociando jogadores de futebol, né? E grandes ídolos do mercado internacional. Então, claro que isso mudou toda a minha vida. Eu trabalhava tanto, que eu não sabia nem o país que eu estava, às vezes, acordando, porque tinha dias que eu tinha que estar em Roma de manhã, de noite na Inglaterra, no outro dia eu tinha que estar na Austrália, e era assim, e eu já não sabia mais onde que eu estava. E é interessante, claro, que é uma profissão de status, de glamour, é uma profissão que te leva a conhecer, né, além das pessoas mais famosas do mundo, assim, dos jogadores mais famosos, também te leva a ter situações de hotel 5 estrelas e de muitas viagens, muitas coisas assim. E nisso, amados, eu acabei que trabalhei demais, esqueci de mim mesma. Fiz uma vida, eu bati no peito dizendo eu sou workaholic, meu nome é Poliana, mas meu sobrenome é Trabalho, e eu achava isso maravilhoso, achava que isso ia me levar ao topo, né? Porque realmente, como eu comecei e logo deu um up na minha carreira, eu achei que daqui eu só ia para mais alto ainda, né? A gente não imagina quando a gente está lá no alto que a gente vai cair um dia, né? A gente realmente não tem essa visão de negócio, principalmente eu que estava com a corda toda. Só que quando a gente não para por si mesmo, alguém para a gente, né? O nosso organismo às vezes para, às vezes Deus para a gente. E a gente vive num mundo de muito estresse. E o que acontece? O estresse começa a gerar enfermidades. Enfermidades que muitas vezes pode te colocar numa cama, enfermidades que muitas vezes pode te levar a um poço sem saída,
né? Enfermidades que às vezes tu vai gastar muito com médicos, com medicamentos, com farmácia. Enfim, a minha vida ficou muito assim, muito bitolada a medicamento, a estresse, a Red Bull para conseguir ficar acordada. Então eu tomava tanta coisa ao mesmo tempo para eu conseguir vencer. E eu comecei a sentir um vazio tão grande dentro de mim. Esse vazio, na verdade, ele pertencia durante toda essa etapa da minha vida, desde a época de modelo, eu me sentia muito vazia. Muito vazia. Porque por mais glamour que tinha na minha profissão atual, eu não conseguia relaxar, não conseguia curtir dinheiro, não conseguia curtir carro, nem viagem. Eu estava sempre preocupada, estava sempre ansiosa, estava sempre chateada, estava sempre triste. E eu querendo vencer aquela depressão que estava querendo me consumir. Porque muitas vezes a gente está mais feliz num lugar mais simples do que num luxo só. Quando tu olha, tu não sente nada naquele lugar, né? E eu era uma pessoa extremamente triste, apesar de eu não aparentar, porque eu fugia da tristeza, eu fugia da depressão. Isso é muito horrível, porque tu tem que vencer isso todos os dias da tua vida, porque eu pensava assim, se eu cair na cama, nunca mais levanto. E o meu medo era esse. O meu medo era de cair na cama e nunca mais levantar dali. Então, eu ficava vivendo de Red Bull e de Guaraná em pó, essas coisas que faziam eu ficar acordada, trabalhando 24 horas e achando bonito aquilo ali. Né? Não era o meu refúgio, né? Só que a vida não é assim, a gente sabe. Nós sabemos os momentos difíceis que nós temos vivido, nós sabemos as dificuldades do mundo atual, nós sabemos a crise que nós estamos passando, né? Numa economia total. Imagina ainda você não estando bem, né? Se já está difícil para todos como nação, imagina você não estando bem. Né? E esse era o grande problema da minha vida, era eu não estar bem. Não adiantava eu estar cuidando do jogador mais importante daquele momento, se eu não estava bem. Então, amados, eu comecei a decompor. A minha saúde começou a decompor. Eu comecei a ficar muito ruim, eu não conseguia mais comer. E minha barriga ela começou a ficar tão inchada que ela parecia uma grávida de 9 meses. Era horrível, horrível a minha situação, porque eu tinha tanta dor, sem comer a minha barriga inchava. Inchava, 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 e quando eu fazia um contrato, chegava de uma viagem, corria, ia para o médico falava, não tem nada, não consigo diagnosticar, vai para casa. Voltava para casa, eu voltava para o hospital, voltava para o hospital, voltava para casa. Minha vida era hospital, casa, casa, hospital. E aí eu comecei a perder tudo que eu tinha, né? Claro, eu comecei a perder contato, eu comecei a não conseguir mais trabalhar, até que eu acabei ficando um ano inteiro no estado deplorável, em cima de uma cama de hospital. E aqueles amigos queridos, que pareciam tão queridos, porque eu fazia muitos eventos, eu fazia muitas festas, muitas coisas, e ainda achava que era certo colocar lá no meu Twitter, na minha rede social, tipo, fui para a balada porque também sou filha de Deus. Né? Eu achava que era muito legal isso, poder curtir. E levava os meus amigos todos juntos, só que quando você vai para uma cama de hospital, ninguém mais te acha, ninguém mais te quer, ninguém mais quer estar contigo. Quem que quer ficar ali do teu lado, né, segurando as tuas mãos na hora que tu está enferma? Eu fiquei sozinha em São Paulo, a minha família nem sabia o estado físico que eu estava, deplorável, e eu acabei definhando ali. Eu fiquei tão doente que o meu organismo ele apodreceu. E o cheiro que eu exalava era um cheiro de peixe morto. Era horrível. Eu até já tive vergonha de contar isso, hoje eu não tenho mais. Porque hoje eu dou graças a Deus de estar podendo contar isso para vocês. Né? E ali eu tive um decreto médico, ele disse para mim que não tinha mais o que fazer comigo, era só eu esperar os dias de realmente a minha morte acontecer. Né? E aí é horrível, né? Por mais que tu tenha fé, por mais que tu creia que alguma coisa ainda pode te acontecer, tu fica extremamente abalada. Eu fiquei muito mal, fiquei mal mesmo. E o que aconteceu com o passar do tempo é que a minha visão começou a ficar turva, os meus ouvidos começaram a fechar, essa parte da minha garganta ela já não funcionava mais, porque como eu não descia comida durante um ano, então ela fechou, então a voz praticamente zero, só saía um chiado, e aquela barriga desse tamanho que parecia que ia explodir. Né? Era falência múltipla desses órgãos aqui. E aquilo ali me deixou tão mal, que, na verdade, a minha preferência era morrer do que viver daquele jeito. Né? E acabou que uma amiga minha, eu acho que vocês conhecem, a irmã do Denilson, vocês devem conhecer o Denilson Pedalada, né? O nosso craque da seleção brasileira, que hoje é jornalista, que trabalha na Band. Ela tinha acabado de se converter.
E eu nem sabia direito o que era isso, né? E aí ela pegou e chegou em mim e falou assim, olha, eu vim te visitar, porque eu senti da parte de Deus de vir aqui te buscar, eu estava orando e Ele disse para mim que era para eu vir te buscar. E aí eu não tinha nem o que responder, eu só lembro que eu saí no colo, né, das pessoas, da família dela, eles me levaram e eu fui para a casa deles. E na casa deles eu passei aquela noite e eu me despedi ali do Senhor e pedi para Deus para que Ele cuidasse da minha família, né, que eu fosse em paz. Só que sabe o que é o mais triste da nossa vida? É quando a gente está numa situação deplorável, igual eu estava, e a gente não sabe nem para que lugar a gente vai. Porque quando a gente não tem a nossa fé equilibrada em Deus e acredita em Cristo, a gente acaba que a gente não sabe nem para onde que a gente vai depois disso. E eu estava numa situação mais deplorável do que o normal, porque a minha preocupação, sim, e agora eu vou para onde? Esse negócio de morrer, vai acontecer o quê comigo? Né? E aí aquela noite foi a pior noite da minha vida, onde eu estava só esperando a morte. Eu sentia aqueles calafrios da noite, da morte me perseguindo a noite inteira. E eu acho que eu acabei adormecendo porque eu acordei com o tocar dela no meu braço e ela disse assim, Poli, eu estou tirando daqui de casa e a gente vai te levar para a igreja, nós vamos te levar no colo. Né? E eu mal conseguia realmente caminhar, nem tinha condição de caminhar. E quando ela me leva para a igreja, ela me senta nos primeiros assentos. E no que eu recebo, aquele amor deles ali, aquela coisa maravilhosa de tu falar assim, poxa, tem alguém que se importa com a minha vida, tem alguém que está preocupado comigo. Me assentou ali e eu fiquei orando e pedindo para Deus o que será que vai acontecer comigo, né, aqui. E o que aconteceu foi que, na hora que eu mais precisava, Jesus apareceu. Né? Na hora que eu mais estava perdida, na hora que já estava decretada a minha morte, Jesus apareceu na minha vida. Veio uma profeta em cima do púlpito da igreja. Eu nunca tinha visto, eu mal enxergava quem estava em cima do púlpito. E ela disse assim para mim, aliás, ela disse para a igreja, ela disse, igreja do Senhor, o Senhor Jesus já está aqui neste lugar. E ela disse assim, e eu vou provar para vocês porque Ele já está curando. E Ele está curando uma moça que está sentada nos primeiros bancos dessa igreja. E naquela hora eu disse assim para o Senhor em pensamento, Senhor, eu não sei para quem é essa cura, mas se é para mim, eu tomo posse. E naquele momento tão lindo da minha vida, tão mágico, eu saltei daquela cadeira. E quando eu saltei da cadeira, a minha barriga começou imediatamente a murchar. E fazia muito tempo que eu não sabia o que era estar de pé. E quando eu levantei, eu comecei, vendo a minha barriga murchar, a minha fala voltar, os meus olhos abrirem, e o meu ouvido eu escutar o que as pessoas estavam fazendo, eu consegui me posicionar de pé. Foi para mim a glória de Deus realmente manifesta na minha vida. E quando aquilo aconteceu, a primeira reação que eu tive foi dizer para minha amiga, eu estou com fome. Aleluia. Glória a Deus. Porque, queridos, o maior sintoma da doença é você não conseguir mais comer. E eu consegui comer. Eu consegui sentir fome. E aquele dia eles estavam fazendo uma feijoada, onde eu pensei, meu Deus do céu, eu não estava mais aguentando o cheiro daquele feijão lá atrás. E quando eu fui curada, a primeira manifestação foi, meu Deus, eu preciso dessa feijoada. E foi maravilhoso, porque daí Deus levantou 3 profetas para falarem comigo naquela hora. E um deles disse assim, minha filha, esse microfone que tu falou tanta besteira na televisão, tanta coisa inútil que tu falou na televisão, porque realmente esses programas de televisão é tudo uma besteira, né? Tudo uma bobagem que a gente acaba vendo, né? Ele disse assim, esse microfone que você falou tantas coisas, tantas besteiras, esse microfone vai começar a partir de agora a glorificar o meu nome. Aleluia. E as coisas começaram a mudar na minha vida. Porque eu falei assim, meu Deus, e agora por onde eu recomeço? Porque eu tinha minha vida de volta, mas quando eu me deparei, eu tinha perdido tudo que eu tinha. Né? Foi uma permissão de Deus na minha vida, porque eu achava que a gente tinha que dizer assim, Senhor, vai lá, faz aquele negócio para mim. E aí a gente vai correndo e faz na frente de Deus. E aí de repente tem uma outra situação e a gente quer colocar na mão de Deus, mas quando tu vê, tu já foi e fez. E eu era uma pessoa que acreditava em Deus, mas eu não tinha uma fé alicerçada nessa rocha que é Cristo na nossa vida. Eu não tinha uma fé que eu entendia qual que era o caminhar com Deus. Eu achava que simplesmente eu tinha que fazer uma oração e sair correndo e organizar as minhas coisas. E eu acabei ficando tão enferma
tão mal, daquele jeito deplorável, que eu nunca imaginei que Jesus ele era tão vivo, porque muitas vezes eu até acreditava que ele estava preso naquele madeiro onde colocaram ele, onde os artesãos vão lá e fazem com mãos, né, e curtem aquelas imagens e louvam aquelas imagens, e a Bíblia diz que é abominação ao Senhor esse negócio. E eu não sabia disso, eu estava numa ignorância espiritual tremenda, e quando Jesus me tocou, eu tive um despertar. Eu acordei e falei, meu Deus, Ele não teve misericórdia de mim só uma vez, que Ele me deu a vida que gerada do ventre da minha mãe. Ele teve 2 vezes misericórdia de mim. A segunda vez Ele olhou para mim e falou, tu está curada. E eu fiquei curada por um simples falar de Deus através da boca daquela mulher. E esse é o poder de Deus manifesto entre nós. E é isso que Ele quer fazer conosco. Porque muitas vezes a gente pensa que eu não vou incomodar o meu pai. Não, meu pai é muito ocupado. Ou às vezes tu nem chama de pai, tu chama de Deus mesmo. Olha o Deus que está lá. Ele está lá no trono, ele está muito ocupado. Eu não vou preocupar o meu pai com as picuinhas do meu dia a dia. Sendo que, na verdade, o Espírito Santo de Deus, que é a força do Pai, que habita nessa terra, Ele quer fazer parte de todos os teus momentos. De cada passo que tu dá, Ele quer te instruir. Ele quer te levar a caminhos melhores. Ele quer te mostrar que Ele tem algo muito melhor do que tu imagina. E tem pessoas que acham, isso é só para os sofredores. Isso é só para os pobres. Esse Jesus aí não é para mim, né? Talvez até eu pensasse assim de alguma forma. Porque eu via que era muita gente muito coitadinha. Mas, queridos, Jesus é para todos. Quando Ele se manifestou para mim em cura absoluta, que eu nunca mais tive nenhuma dor de cabeça. Porque eu era uma pessoa que vivia enferma, não foi só essa enfermidade. Eu vivia muito mal. Eu tinha uma qualidade de vida péssima, porque eu era estressada. E eu achava que o trabalho era tudo que a gente tinha que ter na vida. O trabalho que paga meu carro, o trabalho que paga meus luxos, o trabalho que paga minhas roupas. Eu achava que era isso. Só que quando tu aprende a depender de um Deus, que é Ele que te abençoa as tuas finanças, é Ele que faz através da tua oração, através do teu pedir, através da tua humilhação perante Ele, é Ele que te exalta. É Ele que te sustenta. É Ele que quer fazer parte da tua vida nos mínimos detalhes, até com as coisas que tu vai vestir, que tu vai comer. Ele ama fazer isso por ti. Ele quer ser o teu melhor amigo. Só que a gente não está olhando para Ele. A gente está vivendo uma vida de que a gente acha que a gente pode tudo por si mesmo. E na verdade a palavra do Senhor diz assim, que todo o poder foi dado ao Senhor Jesus sobre os céus e a terra. E que sem Ele nada podemos fazer. Sem Ele, nada podemos fazer. Então como é que tem tanta gente prosperando e não quer nem saber de Deus? Até ateu é. Pois é, mas a Bíblia diz que ele já tem o seu galardão garantido. Sabe qual que é o galardão garantido? E infelizmente conquistam tesouros sobre a terra, conquistam riquezas, conquistam finanças, bens materiais, isso vai tudo ficar para trás. Isso tudo aqui vai apodrecer, vai ser comido. Só que a eternidade é garantida somente com a presença de Deus. E eu tive que ficar podre num hospital para entender o agir de Deus. E quando eu saí daquele hospital, aliás, daquela igreja, fui tocada e fui curada e nunca mais precisei olhar para a cara de hospital nessa vida. Eu falei assim, meu Deus, e agora eu preciso conhecer esse Senhor. Eu preciso entender qual é o projeto de Deus para a minha vida, porque eu não sabia que tu tinha um projeto para mim, Pai. Né? E aí eu começo a estudar o manual de vida mais valioso desse planeta. Aleluia. Porque, queridos, eu não aceito quem conheça isso e tenha depressão. Eu não aceito quem conheça isso e esteja falido. Eu não aceito quem conheça isso e esteja doente, ou enfermo, ou doente de alma. Eu não aceito. Sabe por que eu não aceito? Porque quando eu comecei a conhecer isso ali, eu fui de verdade curada, não só da enfermidade que eu estava apodrecendo no hospital, mas eu fui curada da minha alma. Deus, Ele tocou em mim, não só naquilo que me estava incomodando, mas Ele tocou em todo o meu coração, na minha mente, no meu espírito. Ele transformou eu numa mulher que eu não tinha mais aquela riqueza que eu tinha antes, mas eu estava muito mais rica por dentro, porque eu aprendi a viver na simplicidade da vida. E todo mundo pergunta para mim como é que eu sou tão feliz, porque hoje eu consigo viver na simplicidade dessa vida. Porque tem coisas que Deus me surpreende a cada dia, porque quanto mais eu estudo a palavra de Deus, quanto mais eu devoro, mais eu me sinto bem.
Sabe que tem pessoas que me perguntaram assim, precisam usar óculos também essas pessoas, mas falaram assim, mas tão inteligente, tão bonita, como é que está seguindo esse negócio aí que é para louco? Aí a palavra de Deus diz, né, que tem coisas que é para confundir realmente os loucos, é para confundir os sábios, né? Porque eles pensam que eu sou louca hoje, só que hoje eu sou feliz. Hoje realmente eu fiz a melhor escolha da minha vida, que é escolher andar os caminhos de Deus. Porque nos caminhos de Deus Ele promete prosperidade, Ele promete uma terra prometida. Eu até anotei aqui, eu ia ler na palavra, mas eu acho que o pessoal não trouxe Bíblia, então eu nem vou ler ali. As coisas do Senhor, elas são tão especiais, que eu não sei se vocês conhecem um pouco a história dos 12 apóstolos, mas Jesus ele escolheu os 12 apóstolos não porque eles eram os mais intelectuais, não porque eles eram os mais sábios, não porque eles eram os mais inteligentes, é porque eles não eram preguiçosos. Não sendo preguiçosos, eles tinham a capacidade de desenvolver aquilo que Deus queria capacitar eles. Porque, na verdade, nós temos uma mente limitada a nós mesmos. A palavra do Senhor diz em Tiago 1, aquele que quer sabedoria, peça a Deus. Porque Ele, queridos, é o dono da sabedoria. Tu clamando a Ele, pedindo a Ele, quanto mais tu disser para Ele, Senhor, me ajuda, mais Ele vai te dar. Mas Ele vai te entregar sabedoria, inteligência sobrenatural, vai te dar ousadia, coragem, determinação. Tem gente que é fraco, tem gente que não é ousado para mudar, tem gente que não é determinado para fazer, para tomar atitudes. Tenha atitude, mas tenha com Cristo, porque Ele te ajuda, Ele te ensina. Ele não gosta dos preguiçosos, Ele não gosta dos envergonhados, dos tímidos. Ele não gosta, a Bíblia diz isso, sabia? Parece que não, mas então eu não tenho direito do reino. Tem sim, porque quando tu aceitar Jesus na tua vida e Ele começar a fazer parte de ti, tu vai ver como Ele vai te fazer tu te esforçar. Ele vai te tocar lá no Espírito para tu despertar e não ser mais um preguiçoso, ou um covarde, ou um tímido. E Ele fez isso comigo, porque mesmo eu na televisão, eu ainda tinha umas travas. E principalmente a dificuldade de ser feliz. O mundo tem muita dificuldade para ser feliz. Nós temos como essência uma busca pela felicidade constante, que a gente fica comprando livros de autoajuda, livros disso, livros daquilo, que não nos levam a nada, porque a autoajuda não me adianta em nada. Eu posso. A Bíblia diz que eu posso tudo, mas em Cristo que me fortalece. Aleluia. Eu não posso sozinha. Eu não posso. E eu aprendi que eu mesmo, dependendo de mim, eu não ia valer nada mesmo. Eu não ia valer era nada. Eu ia continuar na mesmice, daquela depressão me perseguindo, quanto na verdade era tão simples, porque a palavra de Deus nos ensina que a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Isso que nós temos que ter dentro de nós, a alegria do Senhor. Mas como é que é esse negócio? Eu não sei, eu não entendi. Queridos, a alegria, ela vem do alto realmente sem entendimento. A palavra do Senhor nos ensina que a paz, que excede todo entendimento, ela vem do alto. Porque Jesus disse isso, eu não vos dou a paz que esse mundo pode te dar. Eu vos dou a paz que vem do alto. E essa sim excede todo entendimento. Então tu pode receber a pior notícia. Tu pode estar na pior das tuas dificuldades, na pior das tuas tristezas. Mas vai vir um consolo sobrenatural sobre o teu coração. Vai vir um discernimento da situação que tu vai conseguir te controlar tanto, porque o Espírito Santo de Deus é o que te dá o autocontrole. Sem Ele tu não consegue ser equilibrado o suficiente. Porque a ira do ser humano, ela se acende a cada tempo, em cada momento que tu acha que tu pode fazer alguma coisa por si mesmo. Sabe? Porque muitas vezes tu está com alguma situação que tu fica irado, e daí já sai saltando palavrão. E a Bíblia diz que até dizê-los não é lícito. Até dizê-los o que é torpe não nos faz bem. A gente tem que aprender a se polir. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu trabalhava com tanto jogador famoso, com tanto jogador balaqueiro, que andava cheio da balaca, que eu acabei andando da mesma forma. E eu falava gira, eu falava tudo que eles falavam e andava do jeito que eles... E eles têm um jeito de levantar, que o jeito de levantar é assim. Beleza, beleza? Com 2 telefones, né?
Só que, graças a Deus, esses meninos estão tudo vindo para Jesus também. Todos, né, já estão vindo conhecendo o Senhor, então já estão mudando esse jeito. Só que quando eu me converti, e vou explicar para vocês o que é se converter. Porque tem gente que acha que a gente fica louca porque se converteu. A palavra se converter é algo esquisito. Ah, isso aí não é para mim. Queridos, nós nascemos do Pai, simples assim, nascemos do Pai. E quando nós nascemos do Pai, essa graça maravilhosa que Ele nos coloca dentro do ventre da nossa mãe, quando nós saímos para começar a desfrutar as coisas da vida e pensamos que desfrutamos, essas coisas nós temos livre-arbítrio de escolha. Deus nos dá. Ou você segue os caminhos do Senhor, ou você faz tudo aquilo que bem entender. E nesse tudo que bem entender, tu pode, sei lá, plantar bananeira, sei lá, plantar batata, tu pode fazer o que tu quiser. Deus vai permitir tu ir até onde tu quiser. Só que o mais interessante é que se tu anda com Ele, Ele te garante todas as coisas. Ele tem uma palavra que eu acho tremenda, que Ele diz assim: no mundo tereis aflições. Ele não disse que só o rico vai ter aflições e o pobre não, ou só o pobre vai ter aflições e o rico não vai ter. Ele disse que no mundo nós teremos aflições. Só que Jesus, Ele é tão perfeito em tudo que Ele faz, que quando Ele disse nós teremos, Ele colocou uma vírgula. Ele disse assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo por vós. Aleluia! Olha que lindo, Ele já venceu por nós. O que Ele já venceu? Os problemas da nossa família, os problemas do nosso trabalho, as nossas enfermidades, né? Os nossos problemas, Ele já venceu tudo por nós. Então nós precisamos entender que quando a gente entrega o nosso caminho ao Senhor, tudo mais Ele vai fazer. O que Ele quer é a nossa confiança nele. Então nós somos gerados de Deus, para o ventre da nossa mãe, temos livre-arbítrio sobre essa terra. Só que daí o que acontece? Acontece como a Poli. A Poli foi lá, tentou, caiu, se machucou, levantou, chorou, se frustrou, sonhos frustrados, vida abalada, doença, enfermidade, solidão, tristeza, angústia, depressão. Tudo isso porque eu só não tinha Deus na minha vida. E quando você entende tudo isso, como eu entendi através do toque do Senhor, eu peguei e lembrei que eu tinha um pai e que me ama muito. E eu peguei e voltei para os braços deste pai. Somente isso significa conversão. O ato de se converter é você lembrar que você fez tudo o que você queria até aqui, mas que na verdade o melhor está por vir é com Cristo Jesus. Amém? Dá para entender? É tão simples. É tão simples. Se converter não é ficar louco. Se converter é entender que um pai, que vocês têm pai, que ama vocês, que quer cuidar dos teus filhos, que quer cuidar dos teus negócios, dos teus estudos, que quer te dar uma mente brilhante, que quer que tu tenha uma vida de excelência. Sabe? Às vezes a gente tem tanta dificuldade numa área, se tu entrega aquilo para o Senhor, Ele vai e te ajuda, Ele te esclarece. Ele quer te dar uma vida digna e honrada. O que nós já perdemos valores por causa da nossa cultura. Nós vivemos no país do carnaval. E o que mais me irritava em tudo isso era estar lá em outros países, fazendo trabalho, fazendo contratos, fazendo coisas de negócios. E aí passam os estrangeiros, que nós estamos na terra, né, nós somos estrangeiros para Ele quando nós estamos lá. E passa essas pessoas e falam assim, samba. Né? E daí o que passa na cabeça desse fulano comigo que sou brasileira? Ah, essa aí tá mole para mim. Né? Essa aí tá legal. Queridos, e para mostrar para vocês que Deus mudou tanto a minha vida, eu quando me converti, então, e graças a Deus posso dizer, né, que sou cristã, e eu quero ensinar mais uma coisa para vocês. A palavra crente não é porque você tem que usar uma saia até aqui, não é porque você não pode usar brinco, que você não pode pintar cabelo. A palavra crente quer dizer, creio no Senhor Jesus, portanto eu sou crente, porque eu creio nele. Entende? Então, muitas pessoas estão banalizando a palavra crente, a palavra conversão, a palavra sou evangélico. É evangélico quem crê.
nessa palavra tão preciosa. E quem vive as maravilhas de Cristo. É isso, o Evangelho de Jesus é simples. E eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu me converti, então eu voltei para o Rio Grande do Sul, com uma mão na frente e outra atrás. Passei um deserto que dificilmente alguém aguentaria. Mas eu estava glorificando a Deus, porque eu falei assim, graças a Ele eu tenho minha vida de volta. Então eu posso recomeçar do zero, não importa o que eu perdi. Eu posso recomeçar. Eu continuava com o meu relacionamento com as pessoas, eu sou amiga dos jogadores até hoje, tenho as portas abertas de todos os clubes de futebol. E eu falei, só que agora eu vou viver um tempo para esse Senhor que me deu a vida de volta. Agora eu não quero mais luxo, eu não quero mais uma vida dessa, agora eu quero viver na simplicidade. E um profeta me ligou e disse assim, Poli, vem aqui para o Rio de Janeiro, porque tu já está preparada para pregar o Evangelho. E eu fui para lá, queridos, com uma malinha pequenininha, com uns vestidinhos basiquinhos, simplesinho, com um chinelinho. E me despojei de todas as coisas do mundo, que era muita joia, muito sapato combinando com unha, que combinava com bolsa, aquela coisa toda de frescura, e que a Bíblia diz que isso tudo, no final das contas, é vaidade. Não é mesmo? Salomão, com toda a sua riqueza que teve, o homem mais rico e mais sábio, ele viu que no final da vida era tudo vaidade. Né? Ele conquistou tudo o que ele conquistou. Quando ele acordou, entendeu o que tinha acontecido, era vaidade. E assim estava me sentindo assim, mas o que vale tudo isso? O que vale eu me aparecer com isso, com aquilo? Né? E aí, quando eu entendi que viver uma vida com Deus, na simplicidade, era tão melhor do que todo aquele luxo, eu consegui ir para o Rio de Janeiro. Quando eu entro no avião, Deus fala assim comigo. Eu falei assim, Senhor, por favor, me ajuda, eu não sei pregar a tua palavra. E eu estou lendo todos os dias, mas eu nunca precisei falar isso para ninguém. E Deus falou bem assim, foi a primeira vez que eu vi bem nítida a voz do Senhor. Ele disse assim para mim dentro do avião, minha filha, diga ao meu povo que o meu evangelho é simples e que eu sou simples. Glória a Deus. Olha que coisa mais linda. Jesus é simples, o homem que fica complicando com igrejas disso, não sei o que lá, isso pode, isso não pode. Nós somos livres em Cristo Jesus. O que Ele quer da gente é uma ordem e decência, que é claro que você se olhar no espelho e dizer, Espírito Santo, como eu estou decente para falar de Ti, porque, queridos, nós temos um cargo de excelência na face da terra. Quando você tem Jesus Cristo na sua vida, você vive, você tem um cargo de embaixador de Cristo Jesus nessa terra. Você é embaixador. Olha que chique. Eu tenho orgulho de dizer isso. Eu sou embaixadora de Cristo. Glória a Deus por isso, né? Coisa mais linda. Então, queridos, além disso, nós somos escolhidos, nós somos chamados, nós somos ungidos, nós somos capacitados, nós somos separados, nós somos geração santa, povo eleito. É tudo de melhor que Ele separou para nós. E quando eu estava lá no Rio de Janeiro, que eu aprendi todas essas coisas pregando, porque quanto mais eu orava e consagrava as minhas primícias, ou seja, as minhas primeiras horas do meu dia para o Senhor, em oração e jejum, Deus começava a falar mais comigo, e mais eu ouvia a revelação e mais a voz do Espírito Santo falando comigo. E eu devorava a palavra de Deus, eu cantava louvores e mais eu era feliz. E no que eu ia me enchendo do Espírito Santo, eu nem lembrava mais que eu tinha para comer ou não tinha para comer. E ali eu fiz e participei da coisa mais simples da face da terra. É ficar levando o Evangelho de Cristo a pé, pelas favelas, pelas ruas do Rio de Janeiro, pelos hospitais, pelos presídios, por lugares onde praticamente ninguém quer colocar a planta do seu pé. E ali eu fiquei evangelizando e cuidando daquelas pessoas que realmente precisavam de cura. E nisso desceu sobre as minhas mãos o dom da cura. E eu comecei a impor as minhas mãos sobre os enfermos e eles começaram a ficar curados. E glória a Deus, porque eu sozinha não poderia, mas eu invocava o nome santo do Senhor Jesus para andar comigo. E Ele que faz a obra perfeita, porque a palavra não pode mentir. A palavra diz que nós colocaríamos as mãos sobre os enfermos e eles ficariam curados. E a palavra também diz que obras maiores que Jesus mesmo fez, nós poderíamos fazer no nome dEle. Olha que lindo, sabe por quê? Porque o ministério de Jesus durou só 3 anos e meio. Ele começou a pregar o evangelho aos 30 anos de idade. De 33 anos e meio, depois de 3 anos e meio, ele se entregou na cruz por amor a nós. E o que nós estamos fazendo por amor a Ele?
Sabe? A gente às vezes é tão medíocre, tão hipócrita, a gente acha que a gente pode fazer todas as coisas sozinhos. E Ele é tão maravilhoso para nós, porque pela misericórdia dEle nós vivemos, porque se Ele quiser agora trazer um raio sobre o Dadubir, um raio sobre o estado do Rio Grande do Sul, Ele pode trazer e matar com todo mundo, mas Ele é um Deus de amor e misericordioso. Ele espera o tempo certo, porque Ele tem avisado. Aqueles que creem em mim, esses sim, porque Ele diz que Ele é o único caminho, a verdade e a vida, porque ninguém vai ao Pai, ninguém será salvo, senão pelo nome dEle poderoso, sem confessar Ele como Senhor e Salvador. Né? Então, a partir daí, queridos, eu comecei a entender a ouvir a voz de Deus, a viver esse evangelho simples. E do Rio de Janeiro, Deus falou comigo assim: agora você vai, voltando aos poucos para o futebol, eu vou te levar para uma terra para fazer missão. E nisso eu contactei, eu recebi uma chamada do Roberto Carlos, e ele falou assim: vamos continuar trabalhando. E nós voltamos a trabalhar, e eu fui para a Turquia. E lá na Turquia, eu acabei levando o evangelho para mais de 200 muçulmanos que viviam naquela terra. E eu não sei se vocês sabem, mas o muçulmano, que equivale a 40% da população mundial hoje, o muçulmano, ele não crê em Jesus, ele crê que Jesus Cristo é o terceiro profeta. E sendo o terceiro profeta, ele não morreu por nós na cruz, ele só veio só para ser um profeta, onde profetizou algumas coisas, fez algumas curas e foi arrebatado. Isso é a pior mentira que o inimigo poderia envolver os muçulmanos nesse laço grande do inimigo. Sabe por quê? Porque se o Jesus não morreu por nós na cruz e não derramou o sangue dele por nós, nós não temos as nossas feridas curadas, as nossas enfermidades curadas, e nós não teríamos a remissão dos nossos pecados e, portanto, não teríamos salvação. Então, é através desse grande ato maravilhoso que ele fez por nós, que nós podemos hoje dizer que nós podemos ser salvos através do nome dele. E aquele povo não conhecia Jesus Cristo. E Deus falava assim comigo: e coloca a mão no útero daquela mulher ali que eu vou curar agora. Essa mulher está querendo ter filho, não pode. E eu ia e obedecia o Senhor, e chegava em pessoas que eu nunca tinha visto de cor nenhuma na minha vida. E eu colocava as minhas mãos, e os enfermos eram curados, e úteros e madres abriam. Eu tenho foto de bebês que foram me enviadas, de pessoas que passaram anos tentando engravidar e não conseguiam. Eu fiquei hospedada num hotel onde o cozinheiro, ele tinha câncer no dedo, e ele ia perder todo o braço dele. Deus me mostrou que era câncer, e ele falou assim: não é não. Eu falei: então você faz um exame que Deus está me dizendo que é câncer, só que você vai voltar aqui com esse exame e eu vou mostrar para ti quem é meu Jesus. E ele foi lá e fez o exame e voltou chorando. E ele disse: eu estou com câncer e eu não sabia, meu dedo está podre, e vão amputar todo o meu braço. E eu falei: mas não vão mesmo. E eu peguei aquele braço dele, aquele dedo dele, e comecei a orar. Na mesma hora que eu comecei a orar, o dedo dele começou a secar. Todo aquele pus que eu achei até que Deus ia, sei lá, fazer saltar aquele pus secou. E eu pude ver a cura na hora. E assim Deus fez com 200 muçulmanos. E da Turquia eu fui para a Arábia, evangelizar no país que mais odeia Jesus Cristo, no país que mais odeia evangélicos. Eu fui para lá evangelizar. E lá eu conheci vários clubes de futebol, pude ter relacionamento com vários sheiks, com várias pessoas famosas. Só que o meu negócio era com Jesus Cristo. Porque hoje eu tenho muito mais orgulho de dizer que eu cuido das coisas do meu Pai, do que das coisas do cotidiano aí de futebol, que já nem me interessa mais. Porque aquilo que me trazia prazer antes, hoje já é outra coisa. E eu não estou te dizendo que tu não tem que ser próspero e abençoado na tua profissão. Eu amo futebol. Eu amo mesmo, é uma profissão que graças a Deus, é uma coisa que eu sei que Deus me deu e ainda vai me honrar muito, e eu sei, só que eu estou numas férias maravilhosas desse futebol. Eu estou, na verdade, agora só fazendo as coisas para o Senhor. Isso me dá muito prazer. Isso me dá uma alegria de verdade, porque tu vê casamentos que estavam sendo desfeitos, o nome de Jesus entrando para as casas, restaurando famílias, casamentos, filhos que estavam em drogas, e através do poder de Deus as pessoas serem restauradas. Sabe, pessoas que estavam enfermas, depressivas, pessoas angustiadas, pessoas infelizes. E quando a gente leva o nome de Jesus, ensina a palavra de Deus, por este poder que ela causa na vida das pessoas, ela muda toda uma situação que era para a morte e gera vida.
A palavra de Deus gera vida. Que coisa mais linda, né? E eu queria deixar para vocês, eu fiz aqui esse resuminho que é mais ou menos assim. Nós andamos em trevas e de repente nós somos resgatados pela luz de Cristo. E nós, quando estamos em luz de Cristo, nós ofuscamos aqueles que não estão. Eu quero te dizer que para que tu seja luz também, para que tu não deixe o brilho do Espírito Santo, a alegria do Senhor, não fazer parte da tua vida. Sabe, convida Ele de verdade, fala para Ele que Ele pode ser o teu Deus também, que tu também quer isso. Para que tu resolva todas as situações da tua vida, não importa o que seja, para Deus nada é impossível. Nada. E a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. E aqui eu coloquei assim, prosperidade. O que significa? Tudo é dele. Ele é o Deus que restitui. A Bíblia diz que Ele é o dono da prata e do ouro. E de tudo que há na face da terra, inclusive de mim e de você, Ele é dono. Ele que fez todas as coisas com perfeição. Ou seja, se você tem Ele para a sua vida, nada te faltará. Nada te faltará. Salmo 23, verso 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Entende isso? Quando Ele entra para a tua vida, não importa a situação, a peleja, não importa o que tu vai passar, importa que Ele vem para colocar tudo em ordem. Pelo simples sim, sim, Jesus, eu te quero. Ele sendo a restituição, tudo aquilo que tu perdeu de tempo, de dinheiro, de família, isso tudo tu vai poder resgatar com Ele, pelo poderoso nome dEle. Olha que lindo, isso é um presente de Deus para nós. Amém? Dá para entender que maravilha é isso? Olha só, diz aqui um verso bíblico, Isaías, capítulo 1, no verso 19, diz assim: se quiseres e me ouvires, crendo comerás o melhor dessa terra. Se quiseres, simplesmente isso, queridos. Se quiseres, comerás o melhor dessa terra. Olha que palavra simples, olha que palavra linda. Porque simplesmente é o que Ele quer te dar o melhor dessa terra. E nós estamos em luta, em confronto, e isso, eu preciso mais, eu preciso trocar meu carro, e muitas vezes nosso coração ainda preso às perdas do passado, que a gente não consegue se libertar, e fica com o coração retido em mágoa, em ressentimentos, e não consegue liberar um perdão por aquela pessoa que às vezes te fez mal. Quando Jesus entrar para a tua vida, vai mudar todo esse teu conceito, porque tu não vai mais olhar como carne que odeia a carne. Tu vai olhar com olhar espiritual. Tu vai olhar com o olhar de Cristo. E tu vai perguntar o que Cristo faria nessa hora. E Ele vai te dar sabedoria para que tu comece a andar a tua vida e perdoar os teus amigos e recompor toda a tua vida. E Ele vai vir com a restituição. Aí tu vai falar, mas como é que Deus vai restituir o tempo? Porque, queridos, Ele é o dono do tempo. Se Ele quiser te fazer tudo que tu tentou a vida inteira e não conseguiu, se Ele quiser, Ele pode fazer em um dia para ti. Amém? É preciso crer no poder de Deus. Apóstolo Paulo nos ensina que onde há a presença de Deus, há manifestação de poder e milagre. Aleluia! Manifestação de poder e milagre. Que coisa linda, né? Olha só que perfeito, Deus é perfeito. Onde Ele está, a manifestação dEle. E eu coloquei um outro versículo aqui, porque esse versículo fala demais comigo. Ele diz assim, os humildes, tá? Não esquecendo que a palavra humilde, quando nós remetemos isso a Jesus Cristo, nós temos que lembrar que Jesus era o Rei dos Reis, Ele é o Rei dos Reis, Ele saiu do seu trono da graça, da sua mais majestosa graça, do alto da sua majestade. Ele saiu de lá para nascer em carne numa manjedoura fedida. Sabe por que fedida? Porque Ele nasceu numa estrebaria onde haviam animais. Ele poderia ter nascido num lugar onde era um palácio dourado, porque se Ele fizesse assim, faça-se agora um palácio dourado, assim como Ele diz, haja luz e houve luz, e que se movam as águas para cá, e que a terra se reparta para cá, e que hajam os animais sobre a terra. Assim Ele poderia ter dito que haja agora um palácio majestoso para me receber. Mas Ele veio sendo o Rei dos Reis,
né, o mais majestoso, ele veio nascer numa manjedoura. Que coisa linda, que exemplo para nós. Não importa, querido, o que tu tenha. Não importa o quanto tu já é próspero e abençoado, o quanto tu tem de riqueza. Não importa, seja humilde. Porque olha aqui tem uma explicação. Os humildes herdarão a terra prometida, onde haverá prosperidade, paz e alegria. Glória a Deus. Prosperidade. Quem não quer ser próspero? Nós não queremos ser miseráveis. Só que com Deus nós temos direito dessa prosperidade. Amém? Com Ele nós temos direito de participar dessa alegria. Com Ele nós temos direito de ter a paz que o mundo não pode mais nos dar. Porque vamos convidar esse Jesus maravilhoso a ser o nosso Senhor. Vamos dizer hoje para Ele: Senhor, eu te amo e eu quero viver contigo. Eu quero ter essa experiência que essa maluca aí está me dizendo. Eu não sei o que ela é, eu não sei o que ela está fazendo aqui hoje direito, mas eu sei que eu também quero esse Jesus para mim, porque se Ele tocou na vida dela, Ele também pode tocar na minha, né? Não vamos mais perder tempo, então. E eu vou te dizer uma coisa: você confessar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, tu não vai estar confessando religião nenhuma, tu não vai ser religioso. Aliás, Jesus Cristo odeia a religião. Ele odeia, porque Ele quer que nós amamos a Ele, somente a Ele. A palavra de Deus diz em Êxodo 20, não adorais imagem, nem estátuas, nem nada feito por mãos de homens. Adore somente o Senhor teu Deus, porque Ele te criou, Ele te ama, Ele tem ciúme de ti. Sabe que a Bíblia diz isso? O Espírito Santo de Deus, Ele tem ciúme de ti, de tanto que Ele te ama. Ele não quer ver tu andando com qualquer porcaria por aí, entende? Ele quer te fazer o melhor, Ele quer te dar o melhor, Ele quer que tu viva o melhor. Porque aqui é o princípio do reino de Deus. É aqui que tu vai plantar, vai fazer as obras do Senhor, vai cuidar das coisas da obra. E o que é isso? É tratar bem o teu próximo. É cuidar dos teus amigos. É falar coisas boas. É viver o bem, é viver a palavra do Senhor. Aqui tu vai estar plantando o reino de Deus, para que tu seja herdeiro dele mesmo, de verdade, para que tu não fique para trás no dia o que o Senhor venha buscar a sua igreja. Amém, amados? Eu quero perguntar para ti hoje, e não deixa para outro dia fazer a decisão mais importante da tua vida. Eu quero saber quem são os guerreiros que vão dizer hoje sim para esse Senhor, e que sabem que a importância disso e que não vão mais perder tempo das suas vidas andando e tentando sozinhos. Vamos tentar juntos, né? Eu disse sim para esse Senhor, e eu pensava assim quando eu não era convertida, e como eu disse para vocês o que é a conversão, e o que é andar com Jesus. Eu pensava assim, mas eu já tenho esse Jesus no meu coração, eu não preciso ficar dizendo para os outros, né? Só que na verdade a palavra de Deus diz que a gente tem que confessar esse amor que a gente sente por Ele. Tem que confessar uns aos outros, porque é no confessar, é no dizer sim, é que tu entra para o reino dos céus. Porque se tu não fez essa confissão ainda, sim, Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, tu ainda não é filho de Deus. E é muito simples essa explicação, porque quando você não disse sim, você é criatura de Deus. E o que é criatura de Deus? É a árvore, é os bichinhos, é o teu cachorro, é as nuvens. Isso tudo é criatura de Deus, inclusive nós somos criatura de Deus. Só que acontece o seguinte, quando nós aceitamos Jesus e reconhecemos que Ele é o único Filho de Deus, nós não somos mais criaturas. Aleluia! Nós somos e passamos a ser filhos de Deus. Filhos. Um filho pede tudo para o pai, o pai dá tudo que o filho precisa. Não seja mais criatura. Seja filho de Deus nessa noite. Amém?